Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Confira a análise dos confrontos e palpite para as oitavas de final depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. Hoje aconteceu o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E tem muito duelo interessante, tem reedição de final, tem clássico, reedição de final do Brasileirão. Confira tudo no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Se quer like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim. Bora conferir os confrontos das oitavas de final. Flamengo e Atlético Mineiro, a reedição da final do ano passado, e com o Flamengo de novo encontrando o mesmo cenário. A ida será no Maracanã e a volta lá em Minas Gerais. Um confronto que nem mesmo o rubro-negro mais otimista esperava, e vai ser um duelo difícil. A fase atual, o Flamengo está bem melhor que o Atlético Mineiro para variar, mas por outro lado, o Atlético Mineiro obviamente está com sangue nos olhos e quer uma revanche a todo custo. Lembrando que em Minas Gerais o Atlético Mineiro considera o Flamengo mais rival do que o próprio Cruzeiro, só para vocês terem uma ideia. Mas para este confronto atual, eu acredito que o Flamengo consiga avançar sem grandes sustos, desde que faça o resultado no Maracanã, pois eu tenho certeza que o jogo lá na Arena MRV vai ser complicado, apesar de que no ano passado o Flamengo conquistou o penta da Copa do Brasil ganhando lá. São Paulo e Atlético Paranaense, confronto que já decidiu Libertadores há 20 anos atrás, mas a verdade é que atualmente os dois times vivem fases bem distintas. Se esse jogo acontecesse há uns 2, 3 anos atrás, certamente era promessa de jogão, mas atualmente os dois times estão em fases opostas. O São Paulo está na Série A e atualmente também nas oitavas de final da Libertadores, enquanto o Atlético Paranaense amarga a Série B. E neste momento, o time também está no meio da tabela. Até começou a segunda divisão muito bem, mas aí começou a tropeçar. Uma situação parecida com a do Tricolor na primeira divisão, já que o São Paulo emendou uma sequência de empates e também com algumas derrotas, ou seja, o Tricolor paulista também precisa se recuperar na competição. Mas em compensação, nas competições mata-matas, tanto o São Paulo como o Atlético Paranaense vão muito bem. E prometem fazer um duelo equilibrado, mas com o Tricolor paulista tendo vantagem, já que o São Paulo tem mais time que o Atlético Paranaense e tem tudo para se classificar, desde que o Zubeldia lembre-se que vencer é necessário, empate não vai ajudar dessa vez. Bahia e Retrô. Sem dúvida alguma, a sorte sorriu de novo para o Tricolor de Aço. Na outra fase, o Bahia já havia enfrentado o Paysandu e se classificou sem sustos. Dessa vez está pegando um time da Série C que até conseguiu uma zebra eliminando o Fortaleza, mas ainda assim na terceira divisão vem mal das pernas, ou seja, para o Rogério Ceni, esse vai ser apenas mais um jogo protocolar, pois o Bahia tem total condição de matar a classificação ainda no jogo de ida, mesmo que decida sua vida fora de casa. Portanto, o Bahia, sem dúvida alguma, pegou o adversário mais fácil dessas oitavas de final. O Rogério Ceni vai brincar nas oitavas. Fluminense e Internacional. Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram ontem no Beira-Rio e o Renate, para variar, venceu mais uma. E tem tudo também para se classificar nessas oitavas de final, mas o duelo será bem equilibrado. Lembrando que Fluminense e Internacional já foi decisão de Copa do Brasil nos anos 90. Por sinal, o único título do Colorado na competição foi justamente em cima do Tricolor Carioca. Bom, as duas equipes vivem bons momentos, mas o Fluminense, sem dúvida alguma, é quem tem o melhor momento na temporada, já que o time está na parte de cima da tabela e também tem classificação direta nas oitavas da Sul-Americana. Já o Colorado está na competição maior continental, que é a Libertadores, também classificado para as oitavas, mas no Brasileirão o Colorado vive um péssimo momento, ou seja, tem tudo para o Renato Gaúcho conseguir classificar o Fluminense tranquilamente para as quartas de final, mas sem dúvida alguma vai ser um jogo pegado. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram _Respeita Meu Manto e o TikTok e o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar com a análise dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e CRB. Bom,
Quando a Raposa estava na Série B, o time regatiano era justamente a grande pedra no sapato do Cruzeiro. A torcida do Cabuloso teve muita dor de cabeça nos jogos contra o CRB. Embora o retrospecto seja muito mais positivo para o CRB, o Cruzeiro é quem leva vantagem no momento, pois está voando no Campeonato Brasileiro e está apenas a 1 ponto do líder, enquanto o CRB nesse momento ainda está na segunda divisão e está até conseguindo se recuperar na tabela. Começou a competição muito bem, depois começou a oscilar, mas está ali brigando pela classificação para a primeira divisão. Mas na Copa do Brasil, sem dúvida alguma, o Cruzeiro vai levar vantagem. É o time que mais foi campeão da Copa do Brasil, sabe jogar competição como ninguém e vai vencer os 2 jogos, tanto em Maceió como em Minas Gerais. Vasco e CSA. Um confronto equilibrado e aqui sim corre o risco de zebra, e não é nenhum exagero dizer isso, pois na última fase o Vasco enfrentou o Operário e o que era para ser um jogo tranquilo acabou se revelando um drama, já que o Vasco se classificou nos pênaltis. E olha que o jogo da volta foi em São Januário, onde o Vasco poderia ter se classificado tranquilamente, mas aí preferiu ir na base da emoção. Vai enfrentar um CSA que, embora esteja na terceira divisão, eliminou o Grêmio na fase anterior. A segunda equipe que sabe melhor jogar essa competição, que é a Copa do Brasil. Portanto, o CSA não pode ser tratado aqui como um azarão. Pelo contrário, é uma equipe que vai fazer um duelo equilibrado com o Vasco, com grande risco de zebra. Estava com saudades de um clássico? Então peguem esse derby. Palmeiras e Corinthians, duelo que já decidiu o Campeonato Brasileiro. É o grande confronto das oitavas de final. Mas, gente, para falar a verdade, vão ser 2 jogos bem chatos de se ver. Essa é uma grande verdade. Mas ainda assim, é muito bom ter um clássico desse tamanho nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas ainda assim, o Palmeiras leva vantagem perante o Timão. O time do Abel Ferreira está voando no Campeonato Brasileiro, está voando na Libertadores e vai agora embarcar para o Super Mundial de Clubes como um dos favoritos. Portanto, a depender de como o Palmeiras irá retornar dessa viagem, é nítido que o Verdão também vai passar tranquilamente por cima do Timão. Mas o confronto, claro, tem equilíbrio, já que o Corinthians não gosta de perder para o Verdão e certamente vai fazer um jogo duro jogando lá na Neoquímica Arena. Mas no Allianz Parque é certo que o Verdão vai vencer o Timão. Botafogo e Bragantino. O Glorioso pegou um adversário que vem num bom momento no Brasileirão e também na Copa do Brasil se classificou de uma maneira, olha, de impor moral nos adversários, hein? Na última fase jogou contra o Criciúma, perdeu na ida, mas em compensação goleou lá em Bragança Paulista. O Bragantino não é nenhum azarão, pelo contrário, é uma equipe que vai fazer um duelo de igual para igual com o Glorioso e também com um sério risco de passar, hein? Já que o Botafogo, nessa temporada, não conseguiu montar um time realmente competitivo, se classificou na base do drama na Libertadores e no Brasileirão também não vem bem na competição. Vai viajar para o Mundial de Clubes como completo azarão e, sem dúvida alguma, na Copa do Brasil também vai ter dificuldade contra o Bragantino. Eu vejo aqui um duelo equilibrado. Dá para o Botafogo avançar, mas é fato que o Bragantino nesse momento é quem leva mais vantagem contra o Glorioso. E é isso, pessoal. Essa é a análise dos confrontos das oitavas de final. Quem avança? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fica por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal.